Olá, estamos começando mais um programa Sai em Ação, promovido pelo CRA-RJ em parceria com a Comissão Especial da Mulher Administradora do Conselho. Estamos recebendo aqui a Cláudia Ferraz, superintendente do Instituto Brasileiro de Administração Municipal, e a administradora Vanilda Neto. Olá, sejam bem-vindas. Bom dia. Bom dia, obrigada pela participação. Mais uma vez o IBAM em parceria com o CRA nessa atividade, né, do SAI em Ação. Hoje vamos falar sobre recursos humanos nas organizações públicas e eu começo perguntando para as senhoras sobre que políticas que se destacam para reconhecer o desempenho e valorização do servidor público. Eu acho que a gente pode destacar, né, num primeiro momento, não é, Vanilda? São as políticas de avaliação de desempenho mesmo, né? A construção dos sistemas de avaliação de desempenho, que por mais simples que elas sejam nas organizações públicas, elas merecem ser implementadas. Os sistemas de avaliação de desempenho normalmente são sistemas os mais complexos e os mais debatidos também, porque tem um grande grau de subjetividade. São sistemas de avaliação em que tem um grande cunho, né, de subjetividade e de inserção do que a gente pensa sobre determinada pessoa, né? Então, eles normalmente são muito combatidos nas organizações. Mas se a gente pensar que uma organização não tem um sistema de avaliação de desempenho implementado, o que acontece? Você avança nas carreiras através do tempo de serviço numa organização pública. Então, aquele que é bom servidor ou mau servidor, aquele que não desempenha em contento a sua atividade, vai ter um desenvolvimento da carreira igual àquele que se esforça, que é aplicado, que se dedica ao serviço. Então, na verdade, a gente defende, né, o IBAM sempre quando estrutura seus programas de carreira, suas trilhas profissionais, sempre estrutura baseado na meritocracia, no desempenho. Por quê? Porque senão você iguala o bom servidor do mau servidor. Então, normalmente, a gente estimula a criação de sistemas de carreiras baseados no desempenho, onde haja uma diferenciação do bom servidor do mau servidor. O bom servidor sempre merece ter um estímulo ao bom desempenho. Por mais difícil que seja a implementação de um sistema baseado na meritocracia, já que ele implica em juízo de valor. O que a gente normalmente orienta aos órgãos públicos na implementação? Que sejam sistemas de fácil aplicação, com critérios muito bem definidos, critérios de avaliação muito fáceis, onde o empregado público, o servidor público, isso a gente está falando das grandes organizações e das pequenas organizações públicas também, onde o empregado público, o servidor público, tenha participação dentro do sistema, onde ele possa discordar dos resultados obtidos, que seja um processo participativo, que haja um diálogo entre a chefia, entre o avaliador e o avaliado. É um processo mais lento, mais demorado, mas que vale a pena, porque senão ele fica muito autocrático, né? O chefe avalia, o servidor não tem participação, então fica muito punitivo. Então, onde haja o diálogo, porque assim se constrói não só um sistema de avaliação de desempenho punitivo, mas muito mais um sistema de avaliação de desempenho que se reconheça o desempenho passado, mas que se construa uma trilha de desempenho esperada para o futuro. Então é muito mais uma construção, né, de comportamentos esperados, de estruturas de desempenho para o futuro, principalmente quando ela está atrelada aos objetivos organizacionais, do que muito mais um comportamento punitivo. Então é aí que a organização constrói, né, e espera o desempenho e reconhece o desempenho que o empregado público, que o servidor público teve na organização. E essa é uma forma de parceria, de beneficiar tanto o funcionário público como a instituição e ambos crescerem juntos, exatamente, digamos assim, mas né? é isso que se espera na organização. Exatamente, você falou tudo. É isso mesmo. Aliás, o RH estratégico, quando a gente fala em gestão de pessoas estratégicas, é exatamente isso. É quando há um alinhamento entre os objetivos pessoais e os objetivos da organização. Sem isso, não se pode falar em gestão de pessoas estratégicas. Aí todo mundo sai ganhando. Todo mundo sai ganhando. É perfeito, é isso mesmo. Todo mundo sai ganhando. A organização e as pessoas que nela estão.
né? Esse é a gestão de RH estratégica, é esse o objetivo. Então, gestão de RH estratégica é isso, é quando há o compartilhamento entre as pessoas e os objetivos organizacionais, quando a gente consegue unir. Através do quê? Através da gestão de desempenho. Então, quando há valorização do empregado público, do servidor público, através dos seus sistemas de avaliação de desempenho, por mais difíceis que eles sejam de serem implantados, é que você consegue fazer a organização alavancar as suas metas, seus objetivos, enfim, todos os seus resultados em prol do seu objetivo final, das suas metas organizacionais. É assim que se consegue chegar aos objetivos. Agora, atrelado a isso, deveria haver mais capacitação, né? Porque não é só avaliação, né? O servidor, para ser avaliado, ele tem que ter uma capacitação, tem que ter treinamento, até para ele se motivar, né, a inovar, né, a aumentar a produtividade. Se ele não é motivado, se ele não é estimulado, né? Porque o estímulo no serviço público, na verdade, é só por causa da estabilidade. Você tem estabilidade, você tem um incentivo, um estímulo para entrar, mas não tem para permanecer no serviço público, né? Então, para você permanecer, você querer permanecer, você precisa de dar capacitação, né, para você melhorar seu rendimento, melhorar sua produtividade, e com isso você vai ajudar a própria instituição a se modernizar, a inovar e atender a demanda atual, né, da sociedade, que está sempre mudando e cada vez mais. E aí você vai poder ter uma instituição moderna e atender a sociedade E poderia partir da própria organização criar projetos para capacitar melhor os funcionários, para dar uma melhor estabilidade para eles, digamos. Não estabilidade que eles já têm, digamos, mas assim, para ele aprender mais, incentivar, para crescer mais. Para ele avançar. Nesse sentido, as novas carreiras, né, têm assegurado as carreiras, os movimentos por titulação. Era um modelo de carreira mais antigo, destinado só às carreiras da educação, do magistério, onde os profissionais avançam não só por desempenho, mas também pela aquisição de novas titulações, além daquela que era necessária ao ingresso através do concurso. Então, por exemplo, se eu teria que ter o mestrado, o curso de nível superior para ingressar num cargo de nível superior, e aí eu adquiro o curso de mestrado. Então eu avanço, eu tenho um step a mais, né? Mais um step na minha carreira. Isso. Então esse tipo de carreira, hoje em dia, ela foi pulverizada para outros cargos de nível médio e de nível superior dentro das organizações públicas. Então isso faz com que o empregado público, o servidor público, avance mais rapidamente dentro das suas organizações. É um estímulo, né? É um potencial a mais que ele tem dentro da carreira. Além de todo o meu desempenho, de eu ser um bom empregado público, um bom servidor público, eu tenho, através da minha titulação, da minha capacidade de ter outros cursos, outras formações, além da minha titulação formal de escola, de universidade, eu tenho esses avanços reconhecidos pelas organizações públicas. Mas não são todas as organizações públicas que têm esse tipo de carreira. É preciso que haja aprovação de um plano de carreiras, né, estruturando essa carreira. E não são todas as organizações públicas que têm. A grande maioria tem, mas não são todas, né? É preciso que haja aprovação de uma lei aprovando essa estruturação de carreira nas organizações. A maioria hoje já tem esse modelo de carreira que era muito antigo, né, de 40 anos atrás, mas que voltou agora, né, a ser aplicado nas organizações públicas, né? Então é um estímulo para o empregado público, né, se manter atualizado, né, a agir com criatividade no trabalho, porque isso, além de mantê-lo atualizado, faz com que ele traga conhecimento do mercado de trabalho para dentro da organização, né? Ele se mantém atualizado, ele traz novas iniciativas, ele traz novos conhecimentos. O que acontece? Oxigena
todo o processo de trabalho dentro da organização. Então isso é importante para a organização manter o empregado, né, oxigenado com novas ideias, com novas formas de trabalho, novos processos de trabalho. Então isso é uma maneira da organização manter, através da carreira, do movimento de carreira, a organização permanentemente atualizada. E o investimento não é muito grande, porque não é toda organização pública que paga, né, que mantém, né, subsidiado esses cursos de qualificação. O próprio empregado subsidia, em parte, ou às vezes até em 100%, esses cursos de qualificação. O que a organização faz com esse subsídio é dar o movimento de carreira, o avanço salarial, o avanço no vencimento, né, se ele conseguir a conclusão desse curso de qualificação ou curso na universidade, de um mestrado, de um doutorado, esse avanço. Então existe um compartilhamento na responsabilidade pela aquisição de uma nova titulação. E aí eu não falo só da titulação formal do mestrado, do doutorado ou do curso de qualificação. Existem cursos de curta duração que podem ser somados, né, o número de horas podem ser somados e formando um bloco de horas, né, o servidor também avança ganhando essa titularidade, ganhando essa possibilidade de avanço na sua carreira também. Então existem N formas de você ver essa questão da qualificação, né, Vani, né, implementado na sua carreira, que também é uma forma de avaliação de desempenho, né, voltando um pouco ao assunto que a gente acabou de falar. É uma forma de você avaliar o desempenho de determinada pessoa, né, no investimento da sua qualificação profissional. Está tudo ligado, né? O desempenho, né, é muito maior do que só você cumprir a sua jornada de trabalho, do que você só cumprir, estar no seu local de trabalho. E nessas instituições que apresentam esses programas para incentivar o funcionário, tem como saber se ela está sendo eficaz? Alguma forma? Tem que é a questão da aplicação, né, do seu trabalho, né, do seu conhecimento no trabalho. Hoje isso é uma questão, né, que é muito falada. Não adianta você só ter um empregado sentado na sua cadeira de trabalho. É você medir aquele desempenho. O quanto de trabalho, o quanto de carga de trabalho ele vem sendo aplicado. É uma discussão mais recente no mundo das corporações. Não é só, essa discussão não é só no serviço público, mas também na iniciativa privada. É uma contrapartida do absenteísmo, né? É uma contrapartida, né, uma visão diferente do absenteísmo, que é a questão da falta ao trabalho, né? Então, é o quanto aquele empregado está no trabalho, mas mentalmente ausente. Então, não adianta você ter só o empregado sentado na cadeira, fisicamente no trabalho, mas o quanto ele está produzindo para o trabalho. Então, já existem algumas regras, né, algumas fórmulas, algumas maneiras da gente pensar nesse tipo de produção, o quanto que ele dedica da sua capacidade física e mental, principalmente, que é a mais difícil de ser mensurada, né, na dedicação do trabalho dele, né, na dedicação à produção dele no trabalho. Já existem alguns estudos nesse sentido, sim. E quando ele tem um programa, ele não está sendo eficaz, digamos, para o funcionário, o que pode ser feito? O Recursos Humanos trabalha nesse aspecto? Esse é o papel dos Recursos Humanos, da área de RH, né? É de acompanhar junto com a gerência daquele empregado, seja ele da iniciativa privada ou da área pública, né? É conversar com ele, ver quais são as causas desse afastamento psicológico ou físico do trabalho, o que impede a ele a dedicação, né, dele integral ao trabalho, o que está acontecendo, se é uma causa ambiental, se é uma causa emocional, de que ordem é essa causa que impede a dedicação dele ao trabalho, se é uma causa familiar, se é uma causa social, se é uma causa de integração ao trabalho, estudar essa causa e junto com ele buscar a solução para aquele tipo de problema, né, se é uma questão social, familiar, enfim, o que está acontecendo e buscar junto com ele, porque ele também é responsável, né, buscar junto com ele uma solução para aquele tipo de problema que está sendo, né, identificado no trabalho. E aí buscar a solução. Pode ser uma questão de adequação ao ambiente de trabalho, uma questão de adequação a ferramentas, né? Depende da definição do tipo de trabalho que ele tem. Pode ser uma causa social, pode ser uma causa de ordem estrutural familiar, pode ser uma causa do ambiente social do trabalho dele, de inadequação. Né? Mas o que está? Tem um problema de trabalho acontecendo ali, né? Tem uma desestruturação na ordem do trabalho dele.
tem uma causa, tem um problema acontecendo. Então a área de RH tem que buscar, junto com a parte social, identificar o que está acontecendo e buscar uma solução para aquela desordem, né? Para aquele momento que está acontecendo. Junto com o empregado, identificar e buscar uma solução. Né? Até se organizar aquele posto de trabalho. Existe um problema naquele posto de trabalho com aquela pessoa, até se buscar uma solução. Então, normalmente é assim que se procede. A área de RH é a área responsável, é a área competente para cuidar disso, com certeza. Com certeza. Tem aumentado o número de concursos públicos, abrindo vagas de concursos públicos. Será que é só a instabilidade que a pessoa busca quando ela vai fazer um concurso público, prestar um concurso público? Eu acho que num primeiro momento, eu acho que com essa instabilidade que existe no mercado de trabalho, né, num primeiro momento eu acho que é isso mesmo. Né? Como a gente está vivendo um período de recessão, eu acho que no primeiro momento a pessoa busca a estabilidade no serviço público. Mas existem várias carreiras no serviço público que são muito atrativas. As carreiras de procuradoria, as carreiras na área da arquitetura, de planejamento urbano e mesmo na área da medicina e da educação. São carreiras bastante atrativas para a população em geral. Então eu acho que tem um movimento, de fato, de atração no mercado de trabalho. Hoje em dia o volume de concurso público, né, que vem sendo executado, ele é absurdo, né? O número de concorrentes, as vagas de concurso público tem aumentado consideravelmente, né? Então a gente vê isso, o IBAN é uma organização que realiza muitos concursos públicos e a gente vê, né, o volume de candidatos que vem concorrendo vem aumentando consideravelmente. Eu acho que aí a gente pode aproveitar, né, puxando a brasa para nossa sardinha da mulher, claro, nós somos da Comissão da Mulher. Eu acho que também para a mulher tem uma vantagem o concurso público. Sem dúvida. Né? Porque existe um respeito maior, né, do que a iniciativa privada. Né? No serviço público, sim, você tem mais respeito. Né? Tudo é garantido, é mais democrático para a mulher. Não existe essa competição entre homem e mulher numa chefia. É mais democrático, né? Claro. Bem mais democrático. E também para aquelas necessidades da mulher que tem no dia a dia, né? Aquelas 40 mil coisas que ela faz ao mesmo tempo e tal, no serviço público, que realmente é mais fácil o respeito com relação a ela ficar grávida, né? Tudo é valorizado nesse campo, né, da mulher. Então, acho que a começar pelo próprio processo de concurso público, né? Porque não há essa distinção de cargo feminino e cargo masculino. E o que é avaliado é o resultado dela. O resultado exatamente. Começa por aí, pela própria aplicação da prova, contagem de titulação, esse processo do cargo masculino, cargo feminino, isso não existe. Qualquer pessoa pode se candidatar a qualquer cargo público. É isonomia, então, né? Isonomia 100%. 100%. Né? Então não há esse tipo de discriminação. Não né? é. Porque quando há um processo seletivo, né, na iniciativa privada, o que acontece? O próprio recrutador, ele coloca ali, que nem na questão da avaliação de desempenho, ele pode colocar ali todo o seu processo de criação, de frustração, né, todo o seu rigor, né, no processo, né, ele coloca ali naquele processo de seleção. No concurso público, não. É bem subjetivo, né? Bem subjetivo. No concurso público, não. Atingiu a pontuação, não atingiu. Né? Então, ele é um processo que acaba sendo muito mais democrático que um processo seletivo da iniciativa privada. Então, isso abre mais oportunidades para as mulheres, né? E o mais interessante é que nos concursos públicos que a gente vem realizando dentro do IBAN, que a gente tem notado, é que algumas carreiras, o processo inverso, algumas carreiras tradicionalmente femininas, hoje vêm sendo ocupadas por homens. Então, por exemplo, merendeira, né, que era uma carreira 100% feminina, hoje a gente tem homens fazendo concurso público para o cargo de merendeira. Né? Então a gente tem homens ocupando cargos de merendeira. Carreiras 100% masculina, hoje a gente tem mulheres desempenhando, motorista de caminhão em prefeituras, hoje são desempenhadas por mulheres. Então não existe mais, né, quebrou-se esse paradigma de cargos masculinos, cargos femininos. Os cargos de fiscalização, aquela antiga fiscalização de posturas, né, que faz a fiscalização das ruas, atividades econômicas, né, que estão nas ruas, que faz a fiscalização dos camelôs, enfim. Hoje, mulheres e homens, não existe mais essa distinção, né? Antes eram só os homens que iam para as ruas fazer as fiscalizações. Então, quebrou-se esse paradigma, né? Principalmente nas atividades, né, tradicionalmente femininas. Os professores
principalmente professores de educação infantil. Que sempre, a maioria eram mulheres. Mulheres, que é a primeira infância, né? Sempre eram mulheres. Hoje existem professores, homens, né? Exercendo educação infantil, concursados, né? Qualificados, habilitados, que estão lá dentro das salas de aula exercendo a profissão de professor de educação infantil. Então é bacana a gente perceber esse movimento, né? Do exercício da mulher, né? Também pelo movimento inverso, né? Do ingresso do homem também, né? Pelo exercício das profissões que eram só femininas. Um outro olhar que a gente também tem visto, né, no IBAM é a questão do exercício gerencial, dos cargos de nível gerencial. Né? Muitas mulheres agora exercem os cargos de nível gerencial, principalmente no nível de secretariado. Né, no nível do segundo escalão, né, principalmente nas prefeituras. Os secretários, os procuradores, agora muitos procuradores são mulheres. Os secretários que antigamente eram os cargos de secretariado que eram destinados às mulheres, que eram as secretarias de ação social e as secretarias de educação, agora as secretárias de saúde, as secretárias de finanças. Né? Hoje são as secretarias de finanças hoje são ocupadas por mulheres, então isso vem mudando. Não é 100%, ainda temos um caminho longo para avançar, evidente. Mas já começou. Mas já tem, exatamente, mas já tem né, já temos algum resultado. Na área contábil, financeira, né, tradicionalmente ocupada por homens, a gente já tem grandes contadoras, muitas mulheres ocupando. Né? Então, a gente já tem, né, esses 20 anos, já trouxeram grandes resultados na área pública. E o concurso público ajuda muito nisso, né? Na medida em que cria essa isonomia na participação. Não há obstáculo nenhum, né, na inscrição de homens e mulheres. Que é a própria qualificação dela que vai determinar se ela vai entrar ou não. O cargo público, ele é acessível a qualquer pessoa. Então, não há esse tipo de discriminação. O processo de seleção no concurso público, ele facilita esse ingresso, porque não há esse tipo de discriminação. Então, ele torna o processo mais democrático e mais fácil para a mulher. Né? Como não há um processo de entrevista, não há intervenção, né, do homem, né? Digamos assim, não há o preconceito, né, nesse processo de seleção, então ele torna mais fácil o acesso da mulher ao trabalho. E mesmo nos cargos em comissão, onde há escolha, isso vem mudando. É menos, né? É menor, mas mesmo assim vem mudando. Mas no concurso é 100%. Você pode se candidatar a qualquer cargo. Né? Mesmo aqueles que têm o processo de prova prática, gari, motorista, né, a mulher consegue, porque ela passa muito bem nas provas que exigem qualificação técnica, né, num primeiro momento. As provas físicas têm um padrão diferente, adequado à qualificação, à compreensão física da mulher. Então ela acaba se qualificando para o cargo. É importante ver isso, né? Muito, muito bacana, muito legal, muito bom. Então, eu gostaria de agradecer a presença da senhora por aqui. Nós que agradecemos. E é isso, obrigada, gente. Até o próximo programa.